Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Privilégio estar na igreja de um amigo, o pastor Aécio. É uma pessoa muito especial na minha história, juntamente com os seus irmãos Hamilton e César. César esteve há pouco tempo ministrando lá na igreja. Foi um momento muito especial, Deus nos abençoou. Levou o seu amigo também, Ulisses, esteve conosco e foi um final de semana muito agradável. E sempre que existe a possibilidade de passar por aqui, a gente sempre procura parar aqui, porque é um lugar muito agradável. Seria uma Betânia, para mim, um lugar que a gente tem prazer de estar. A última vez que eu estava passando, inclusive, eu falei com a minha esposa, vamos dar uma paradinha? Ela falou assim, não amor, vamos direto. O carro parou, enguiçou. Eu liguei para cá pedindo ajuda. César e Aécio foram me resgatar. Na hora estava passando um irmão da igreja de carro, vinha do Rio, parou, levou a minha esposa e minhas filhas, elas foram apertadas no carro durante quase 4 horas e eu confortavelmente vim para cá. E aí Deus então pesou a mão na minha esposa, não que as esposas sofram, mas Deus tratou com ela. E aí a Aécio falou, sempre que ele pedir para parar, pare esse carro, senão alguma desgraça vai acontecer. Então, irmãos, é motivo de muita alegria e estar no aniversário de uma igreja é sempre uma honra. 42 anos de idade é muita história. 14 desses 42 anos com a presença do pastor Aécio. Eu perguntei a ele antes de entrar aqui quanto tempo ele está aqui. Então outras pessoas estiveram aqui, contribuíram. A igreja é fascinante. É um lugar maravilhoso. Nós que amamos a igreja, sabemos o quanto ela é especial para nós. Amém? Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus 19, a partir do verso 16. Nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 22. Mesmo assentados, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura que eu vou estar fazendo. Eu vou estar lendo esses textos, esses versos que encontram-se aqui, e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhes perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse, tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Senhor, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Esta palavra é capaz de penetrar em lugares impenetráveis pelo meu discurso. A Tua palavra se identifica como espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar alma e espírito,
junta de medula. Ela é capaz de visitar-nos, de nos expor para nós mesmos, a fim de nos humilharmos diante do Senhor, clamando salvação. A tua palavra pode fazer em nós e por nós o que nenhuma outra palavra pode fazer. Que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos sair deste lugar amando mais o Senhor do que quando aqui chegamos. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, nos últimos 30 dias exatos, eu fiz 3 velórios. Eu dirigi o primeiro de uma professora aposentada de 84 anos, membro da nossa igreja, Dona Nídia. O segundo, de um homem de 74 anos, afastado há alguns anos da igreja, chamado Josias. O último rei de Judá se chamava Josias. É um nome muito significativo. Aponta para Deus como aquele que é Salvador. E semana passada eu fiz o velório de uma amiga querida, com 33 anos, chamada Lair Maria, amada do meu coração. Ela adquiriu leucemia, depois que diagnosticou, ela durou mais 12 dias apenas. A Lair me contou, pastor, quando eu a visitava na UTI, eu fui ao cabeleireiro pela manhã, me produzi toda no sábado, e o dia prometia, principalmente à noite. Mas à noite, eu estava aqui na UTI, segunda-feira, isso na sexta, segunda diagnosticou, e 12 dias depois ela estava sendo enterrada. Irmãos, essas experiências e outras que vêm sendo acumuladas ao longo desses 2 anos de pastorado ordenado, mais de 15 anos como pastor, cada vez mais me levam a considerar a imprevisibilidade da vida. Cada vez mais eu fico como homens do passado ficaram, agarrados à verdade de Deus e obcecados com um único tema: salvação. Porque, irmãos, a vida humana é muito frágil. Nós somos muito arrogantes e nos sentimos muito fortes e poderosos por pouca coisa. Mas a grande verdade é que nós temos um tempo de existência que nós não sabemos. E nós temos, neste tempo de existência, a certeza de que temos um prazo de validade. O espelho nos mostra isso. O álbum de fotografia deixa claro isto. O tempo está passando. E a gente percebe que o tempo vai tirando algumas coisas e acrescentando outras. Há um pregador que eu particularmente leio muito. Alguns dos meus heróis já faleceram há mais de 150, 250, 350 anos. Um pregador batista chamado Spurgeon. Ele era um fenômeno. O que eu leio deste homem, que ele escreveu com 20 anos, eu acho muito difícil eu conseguir escrever a mesma coisa aos 70, se eu chegar. Spurgeon era brilhante. Século XIX, sem os recursos que nós temos hoje, 6.000 pessoas se sentavam para ouvi-lo. A igreja começou a crescer tanto que eles foram para um teatro e as pessoas iam com tanta fome para ouvir aquele jovem que um dia desabou um lugar de reunião e algumas pessoas morreram.
Na biografia de Spurgeon diz que ele ficou profundamente marcado com aquilo. O que eu sinto, queridos, é que essas experiências que a gente vai tendo, quando elas não são esquecidas, quando elas nos marcam, assim como Jacó ficou marcado depois de lutar com Deus, quando nós mancamos e aquela marca nos lembra de um combate, nós não conseguimos mais viver do mesmo jeito. Há uma célebre frase que nós falamos o tempo todo, principalmente quando lidamos com a tragédia. A vida continua. A vida continua. Eu acredito nisto, a vida continua. Mas eu também acredito que eu não continuo a viver do mesmo jeito por viver algumas coisas. E o que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com este texto que eu li com vocês? Essa passagem aqui, ela é uma passagem que trata do tema da salvação. Na verdade, no verso 16, diz que um jovem rico procura Cristo com uma indagação. O que é que ele tinha que fazer para ter a vida eterna? Eu gostaria hoje pela manhã, como uma pessoa marcada, e no desejo de que vocês sejam marcados pela verdade, chamar a atenção de uma igreja, como eu tenho procurado fazer com o povo que Deus me confiou, tem me confiado ali no Espírito Santo há 6 anos, a entender de forma clara a grande responsabilidade e o grande privilégio que nós temos. Uma igreja que completa 42 anos e chega aonde vocês chegaram, é um privilégio. Então tem um momento aqui que vocês têm que cair de joelho e dizer aos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque até aqui nos guardou o Senhor. Mas é uma igreja também que de joelhos deve falar o seguinte, Senhor, queremos mais. Nós queremos mais porque o mundo não sabe, mas eles precisam de nós. Eles não sabem, mas eles precisam de nós. A cidade de Macaé não sabe o quanto nós somos importantes. Queridos e amados irmãos, este texto nos fala de um jovem que se aproxima de Cristo, aparentemente com uma das motivações mais preciosas que um ser humano pode ter. Ele quer saber sobre a vida eterna, ele quer que esse assunto seja resolvido no seu coração. Então ele começa um diálogo com Cristo. Neste diálogo, Jesus começa a indagá-lo acerca de como ele tem vivido. Ele diz para Cristo que ele tem cumprido os mandamentos. Jesus, então, dando a entender que estava encantado com a fala daquele jovem, ele propõe o seguinte, já que você tem cumprido os mandamentos, eu quero que você tenha mais uma atitude, já que você é um cumpridor da lei. Você vai pegar tudo que você tem, você vai vender e vai dar o dinheiro aos pobres. E depois de realizar isto, eu quero que você me siga, ok? Vocês leram comigo no verso 22, que ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Irmãos, o tema desta manhã que eu gostaria de refletir com vocês é: a lei revela, mas a graça cobre. A lei revela, mas a graça cobre. Nós temos um conceito tradicional e popular sobre uma pessoa perdida. O que é um perdido para a igreja evangélica?